Apesar de haver vários exemplos culturais do consumo de insetos, até de aracnídeos, você pode observar que em todos os casos são excentricidades dentro de cada cultura. É comum, por exemplo, ou pelo menos é notório o consumo de escorpiões fritos na China, mas a gente sabe muito bem que isso não tem nada a ver com a base da culinária chinesa. A gente conhece a culinária chinesa. Aqui no Brasil, eu lembro desde pequeno que tinha uns moleque, uns coleguinhas que eu tinha, que eles catavam tanajura e comia. Eu via relatos da minha mãe que quando ela vivia lá no Maranhão, eles catavam uns tipos de larvas que cresciam dentro de coco, né? E comiam. Mas apesar disso, são todos exemplos muito pontuais. São curiosidades dentro das diversas culturas. Que eu saiba, não há nenhum exemplo, quer seja atual ou antropológico ou arqueológico, de qualquer cultura que tenha transformado o consumo de insetos ou aracnídeos na base da sua estrutura alimentar, da sua culinária, que tornasse isso um item realmente importante. Não, na realidade não, é sempre uma coisa exótica, uma coisa pontual, uma excentricidade. O que é curioso, porque a espécie humana, convivendo há centenas de milhares de anos neste planeta, passando por vários tipos de situações, inclusive situações de penúria, de fome, de ameaça à sua própria existência. E apesar de insetos serem extremamente numerosos, o fato é que nunca se desenvolveu uma cultura humana que apelou para esse tipo de alimentação. Isso já sugere que o consumo generalizado de artrópodos, né, não é uma coisa compatível realmente com a espécie humana. Eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 22 de junho de 2022. Infelizmente eu dei uma gripada, dei uma piorada novamente. Eu passei a noite febril ontem, então a garganta ruim até agora. Mas eu gostaria de trazer aqui essa temática da entomofagia sendo proposta por elites financeiras que estão investindo num discurso de que o consumo de insetos é uma opção para a alimentação humana no futuro. E já tem algumas empresas, né, investindo nisso. Eu vou deixar o link lá para o vídeo do Verdade Concreta, né, que o professor Tiago Espíndola abordou um pouco essa temática. Mas a questão aqui é fazer uma reflexão um pouco diferenciada, né, porque somente mediante algum tipo de reengenharia alimentar mais sofisticada seria possível, de fato, que você conseguisse aproveitar todas as os nutrientes, as proteínas, as coisas desse universo entomológico, né, para a alimentação humana. Então não adianta, não é uma questão de você resolver cultivar um monte de besourinho em casa, resolver comer, isso não vai funcionar. Só quem vai poder fazer isso são grandes empresas com tecnologia relativamente avançada que vão ser capazes de processar essas criaturas de um determinado modo que a saída final vai ser uma coisa totalmente diferente, uma coisa que você não vai nem reconhecer como sendo de origem entomológica, né? É um paralelo com aquele filme, o filme, não a série, o Snowpiercer, que é até com Chris Evans, que é um pós-apocalíptico que se passa todo dentro de um trem, o trem não pode parar de se mover, porque o mundo está completamente congelado. É um filme de ficção científica que ele, tecnicamente, ele é meio absurdo, mas metaforicamente, simbolicamente, ele é muito interessante. Então tem essa ideia de as pessoas se alimentarem de um tipo de barra de gelatina lá, que é uma coisa que parece até, olhando assim, parece um doce de goiaba, alguma coisa assim, e depois eles descobrem que é feito de insetos, né? E é curioso que esse filme, claro, e esse consumo é só para a população mais pobre. Os mais ricos não têm esse problema. E é aí que está a grande sacada, que já vai entender por quê, né? As pessoas que estão promovendo esse discurso, com certeza não estão pensando em elas aderirem a ele. Isso que significa que se isso de fato funcionasse, seria a imensa maioria da humanidade consumindo esses alimentos de origem entomológica, né? Mas você pode apostar que a elite lá em cima está consumindo uma boiada por dia do mesmo jeito, uma baleia por dia sem nenhum questionamento. Isso vai ser só para a população. É uma das pautas do grande reset, né? Fazer uma separação radical entre a elite dominante superpoderosa e ínfima e o restante da humanidade mais ou menos equalizado dentro de uma bolha de redistribuição de pobreza, assim, né? Redistribuição de riqueza. Ou seja, vai ser todo mundo mantido dentro de uma situação que
para os miseráveis de hoje será vantajoso, mas para as pessoas que estão em níveis mais elevados, provavelmente não. E você gera uma cisão meio que definitiva, né? Evidentemente, não deixa de ter um quê de genialidade isso, porque aí o que acontece? Se você escamoteia a produção de alimentos de larga escala, de rebanhos, né, de pecuária, bovino, ou seja, frango, alguma coisa assim, e passa a se dirigir em relação ao consumo de insetos, né, não acontece aquela situação onde, por exemplo, você tem um galinheiro em casa e você pode optar por comer a sua galinha caipira ou comprar o frango no supermercado. Mas não vai ser a mesma coisa. Você não vai poder optar para comer os seus besourinhos pensados que você tem em casa e comprar aquela barra de proteína lá toda rebuscada que vem de uma empresa multinacional. As pessoas vão preferir comprar esse produto industrializado, cujo modo de processamento vai te... Provavelmente você não vai nem perceber qual que é a origem daquilo ali, né? Se é que já não estão fazendo isso em alguma escala. E ainda que o indivíduo insista em fazer isso, pode apostar que se alguém se meter a fazer um criador caseiro de, sei lá, de aranhazinhas, até de verme, uma coisa assim, pode apostar que vai ter uma regulação. Não, mas isso aqui não está certo, você tem que ter o 5S, você tem que ter o ISO 9000, eu não sei o que. No final ninguém vai conseguir fazer. Só quem vai conseguir fazer são as megacorporações transnacionais. Essa é a sacada. E aí eles vão explorar muito bem uma repulsa natural que a humanidade tem com relação a isso, porque aí, cara, você só tem a opção de comprar lá o treco industrializado que pelo menos parece bonito, né? Você não vai sair catando besouro aqui e sair comendo. Aquele negócio, de uma certa forma, mesmo nos animais, os mamíferos maiores, os mamíferos superiores, não existe esse consumo predominante de insetos como dieta primordial. Não tem. Existem, claro, animais menores, sim. Passarinho come inseto, adoidado. Mas não é o caso. Falando, você pega grandes animais, eles até comem um aqui e ali. Você com certeza já viu o seu gato comendo uma barata. Mas ele ainda tem uma dieta direcionada para outras coisas. Ou seja, nem nos animais superiores, não só os primatas superiores, os ursos, os felinos, eles não são animais que estão adaptados ao consumo de insetos. E você pode apostar, a espécie humana também não está. Isso vai exigir um processamento muito sofisticado para poder funcionar. E aí você entende o quão sofisticada é essa proposição. É um acesso de tosse danado aqui. Mas o fato é que não vai ter essa de Hakuna Matata, viscoso, mais gostoso, que nem fazia lá o Rei Leão, lá o Simba, o Timão e Pumba lá, que comiam insetos. Aquilo é impossível. Um leão não pode sobreviver comendo inseto. Simplesmente não tem condição. E não deixa de ser curioso também, né? Porque, por um lado, você mantém o consumo alimentar dentro da cadeia animal, né? Porque o leão não tem como ser vegetariano. Então, a opção de se alimentar de insetos é uma espécie de meio termo. Mas observa, pega tradições muito mais antigas, especialmente na Índia, o hinduísmo, o jainismo, eles também são contrários à ideia de você se alimentar de insetos. Existem os frutarianos, por exemplo, aqueles grupos que só se alimentam de frutas, porque a fruta, ela ela evoluiu para ser consumida por animais. Esse fato. E você consome a fruta, e no cenário ideal, ao defecar, você defeca junto com as sementes. Então você já planta e já aduba. Então está dentro do ciclo natural, normal. É a única coisa que é totalmente isenta de qualquer preocupação de você estar violando a sacralidade da natureza é o consumo de frutas. É possível o ser humano viver de consumo de frutas? Sim, mas é bem difícil. Mas mesmo esses pessoal que tem essa visão muito mais radical, eles também não consomem insetos. Existem algumas tradições jainistas que eles mantêm a boca sempre fechada com uma proteção, porque eles não podem fazer mal a qualquer tipo de animal e até de vegetais que não sejam para o consumo. Eles fazem isso para evitar que insetos entrem na boca deles. Então, você não, ao deslocar o consumo para animais invertebrados, você ainda está mantendo dentro da cadeia animal. É curioso, porque é uma proposição mais distante, mais complicada para ser humano do que ser vegetariano. Ser vegetariano seria muito mais fácil. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dificuldade de ser vegetariano. Eu adoro carne, como carne doidado, se tiver. Mas se eu tivesse que ser vegetariano, tranquilo. Acho que a maioria das pessoas conseguiria sobreviver se alimentando só de vegetais. Então, por que não há um esforço maior desta elite em convencer as pessoas a serem vegetarianas,
Ao invés disso, esse esforço está indo na direção da entomologia. Isso é uma coisa muito suspeita, viu? É difícil você não perceber as sutilezas que tem aí por trás, e aí eu vou pegar lá a recomendação do Tiago Spínola, né? Já que se você está sendo chamado de teórico da conspiração, então devolva a acusação para esse pessoal que são os teóricos das coincidências, né? Que eles preferem acreditar num monte de coincidências incríveis. O meu texto, O Mundo Maravilhoso das Coincidências Fabulosas, lá de 2014, quando eu começava a rastrear a questão do Lava Jato, era assim, começou com uma espécie de teoria de conspiração, juntando fatos. Isso foi largamente confirmado pela história. Tá dado. Eu digo, ó, por que eu concatenava aqueles fatos numa teoria? Porque se não fosse assim, você tinha que acreditar num festival infindável de coincidências inacreditáveis. E essa agenda do grande reset é uma, as incríveis coincidências, né? Mas bem, a ideia é só fazer uma espécie de abordagem superficial dessa questão da entomologia. É claro que eu até não sou contra a ideia de você incorporar alguns elementos desse reino invertebrado na dieta, acho que isso não é nada demais, algumas culturas já fazem isso, mas sempre de uma forma minoritária, né? Uma forma casual e bem específica dentro de um universo culinário muito mais vasto. Você transformar o consumo de invertebrados na dieta principal humana exigiria uma reengenharia muito mais sofisticada que só as grandes corporações podem fazer. Mas como que isso funcionaria? Porque para você ter insetos, você tem que ter muita vegetação também. Os insetos não prosperam sem vegetais, né? Eles meio que estão travados dentro de uma estrutura ambiental de equilíbrio ecossistêmico e que, bem, se você incorporasse isso com as lavouras, com as produções, até faz um certo sentido, né? Se de repente você consumisse aqueles insetos que estão nas plantações, nos canaviais, no café, que tem determinados tipos de insetos que atacam determinadas pragas. Se você consumisse aquelas pragas ali, seria até um adicional, mas a ideia não é essa. Então, está surgindo propostas bem radicais nesse sentido. E nós temos que estar muito atentos a isso, porque essa ideia tenderá a crescer e se vier com esse quadro provavelmente que vai vir quando começar a se acentuar o quadro de fome, que é para isso que está servindo esta guerra, para isso que está sendo incitado, já estão querendo jogar a Bielorrússia na guerra, Polônia está fazendo esse esforço, Lituânia está fazendo esse esforço para induzir a Bielorrússia a entrar em conflito também, oficial, e talvez gerar um conflito generalizado com a OTAN, e você pode apostar que os objetivos desses magnatas do Fórum Econômico Mundial para a gente, são absolutamente nefastos. Inclusive essa de se alimentar de insetos. Fica de olho nesse pessoal, porque o mínimo que a gente tem que fazer é se antecipar às proposições deles se a gente quiser ter alguma chance de sabotá-las. Eu sou o Marcos Valério XR, 22 de junho de 2022. Muito obrigado por sua atenção.